É notório e é do conhecimento de todos que nós temos vivido a era mais tecnológica de toda a história. Conhecimento é fácil de se adquirir hoje, basta ter um pouco de vontade. O ensino superior, que talvez fosse algo quase que impossível para algumas famílias há uns 15, 20 anos, hoje é facílimo. Se prestar um vestibular, nota de Enem e por aí vai. Nós nunca tivemos acesso tão fácil aos assuntos dos mais diversos possíveis. Eu sei que eu estou ficando velho, mas eu sempre dou esse exemplo. Eu lembro que quando eu tinha que fazer trabalho escolar, independente do tema, era o grupinho, se reunia na biblioteca, cada um pegava um livro, cada um lia um pedaço, cada um escrevia uma parte, juntava tudo depois com as letras todas diferentes, para que a gente pudesse então levar o trabalho na escola. Hoje em dia não. Hoje em dia, se você tem um celular, você digita o site ou o assunto que você quer e é impressionante. Todas as informações necessárias estarão ali na palma de suas mãos. Só que eu e você devemos lembrar que, assim como o conhecimento e a inteligência está ao alcance de todos, devemos fazer a seguinte pergunta: inteligente é a mesma coisa que sábio? E o que Tiago vai dizer aqui, do versículo 13 em diante, é que não. Há uma enorme diferença em se ter conhecimento, em ser inteligente e se ter sabedoria. E Tiago vai mais além. Ele diz que não apenas há diferença entre inteligência e sabedoria, como entre sabedoria divina e sabedoria terrena. E é isso que ele vai explicar aqui para mim e para você. Ele vai mostrar que é de suma importância que venhamos a entender a sabedoria a qual Deus concede a nós e não a que o mundo concede. E só lembrando, contextualizando aqui, ele tinha começado o capítulo falando justamente sobre o quê? Sobre o poder da língua. Ele falou que a língua, que aquilo que nós falamos, proferimos, tem o poder de dirigir. Ele falou que a nossa língua tem o poder de destruir. Ele usa a analogia, lembra do fogo. Mas ele disse que aquilo que nós falamos também tem o poder de abençoar e trazer deleite às pessoas. E então aqui, a partir do versículo 13, ele vai falar a respeito de sabedoria, de como lidar com as circunstâncias da vida. Esta é a praticidade da carta de Tiago. Ele nos mostra como lidar com circunstâncias do dia a dia, totalmente prático. E como a sabedoria se manifesta nas nossas vidas como cristão. Então, vamos ler aí. Tiago 3, 13 até o 18, o tema da minha mensagem hoje é a sabedoria terrena. Eu vou ficar só com a primeira parte, a sabedoria do alto, se Deus quiser, na próxima semana. Tiago 3, 13 diz assim a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. E verso 18: o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Até aí está bom, olha para cá. O primeiro princípio que eu quero passar hoje é o seguinte, põe ele, por favor. O que é sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria, conhecimento, e você pode colocar como sinônimo de conhecimento também inteligência, são coisas diferentes, distintas. A inteligência, o conhecimento, é adquirido através do muito esforço, do labor, do trabalho. Quando assim fazemos, adquirimos inteligência, adquirimos conhecimento. Todavia, nem todo inteligente é sábio. E é isso que Tiago vai comparar. É isso que a Escritura constantemente nos mostra. Que uma pessoa, ela pode ser extremamente inteligente, ter conhecimento de inúmeras coisas e ainda assim ser totalmente tola. Não ter sabedoria, não ter vivência. Se eu pudesse de fato resumir, sintetizar o que é sabedoria, eu diria que a sabedoria é o uso correto do conhecimento.
Porque apenas se ter conhecimento é uma parte daquilo que você precisa. A sabedoria é você usar de forma correta esse conhecimento. E quando eu digo que uma pessoa ela pode ter muito conhecimento e mesmo assim ser tola, isso é muito facilmente observável. Quantas pessoas são extremamente inteligentes, mas não conseguem se relacionar com outras pessoas. E quando eu digo nenhum relacionamento afetivo, mas às vezes até a amizade é difícil. Há pessoas que são extremamente inteligentes, mas a sabedoria passa bem longe. Não sabem aquilo que realmente importa. Sabedoria, segundo a Escritura, nós vemos não apenas aqui em Tiago, mas em Provérbios, em tantas outras passagens, é você olhar para a vida com os olhos que Deus olha. Esta é a diferença. Olhar para as circunstâncias, para os problemas, para as dificuldades, com o olho que Deus olha. E a pergunta que o sábio constantemente deve se fazer, nas circunstâncias mais diversas possíveis, é: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Diante dessa circunstância, por exemplo, diante de uma humilhação, decepção, traição, abandono, diante de uma briga conjugal, de um problema familiar grave, como Jesus agiria? O que ele faria? O que ele falaria no momento desse? É por isso que nesses momentos de problemas realmente difíceis de se lidar, como a dor, como o luto, como as dificuldades, o seu conhecimento matemático, físico, filosófico, não servem para nada. Para nada. Não interessa se você sabe todas as fórmulas de velocidade da física, fórmula de Bhaskara, não interessa. Essas coisas são inúteis na hora que você realmente precisa. E lembre-se, Jesus, ele não foi um mestre de escola clássica, muito menos fazia parte do corpo docente de algum instituto de ensino superior de sua época. Não. O nosso Senhor, ele não escreveu um livro sequer. Escreveram a respeito dele, mas ele mesmo não escreveu. O que ele escreveu, escreveu na areia e foi apagado. Todavia, mesmo não feito parte de um corpo docente, mesmo não tendo escrito livros, ele ensinou os seus discípulos na escola da vida. E isto é o mais importante. Isto é sabedoria, é você saber lidar com as circunstâncias da vida. Coisas que pessoas inteligentes, por vezes, não sabem. E por que eu digo isso? Que é possível se ter muito conhecimento e ainda assim ser tolo. Estava uma vez numa conferência e estava ouvindo a palestra de um filósofo muito, mas muito inteligente. Eu entendi cerca de 5%, no máximo 10% daquilo que ele dizia. O resto, do que ele está falando? Eu me senti extremamente ignorante, burro, tapado. Admirado de tanta sabedoria. E depois ele disse que ele é católico, se ajoelha diante de imagem. Eu falei, tolo. Tolo. Extremamente inteligente, mas completamente tolo. Ensinar a sabedoria é muito mais importante do que transmitir o conhecimento. Sabe por quê? Conhecimento, inteligência. Hoje em dia o YouTube consegue fazer isso. Quantas crianças nossas aqui aprenderam a tocar instrumento, a estudar, aprenderam matérias difíceis, sabe como? Internet. Videozinho no YouTube, não é difícil. É simples, basta apenas ter dedicação. Todavia a sabedoria vai além de dar aula, além de explicar português, matemática, por aí vai. Sabedoria é algo que transcende, é vivência e é viver de uma ótica correta. Isso é sabedoria. É você sentar com seus filhos e de fato ensinar a eles princípios de vida. Por isso, eu não fico admirado quando as pessoas chegam e dizem assim para mim, pastor, meu filho tem 3 anos. Sabe o alfabeto em português, inglês, chinês, mandarim e japonês. Eu falei, sério? Ele sabe falar, com licença? Boa noite, me perdoe, desculpe. Isto é sabedoria, isto é o mais importante. Provérbios, capítulo 1, lança os pilares, de fato, do que é sabedoria. Olha para cá, gente. Olha para mim, por favor. Provérbios, nós vemos Salomão lançar os pilares do que é sabedoria. E ali no livro de Provérbios,
vai falar basicamente a respeito disso. E no capítulo 1, ele sintetiza, ele resume sabedoria em apenas 2 princípios. Quer ser alguém sábio de fato? Ele diz assim: tema o Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por este motivo que ímpios não podem ser sábios. Ímpios, por mais inteligentes que sejam, são todos tolos, porque eles não temem a Deus. Então, quero ser sábio, primeiro, tema a Deus. Segundo, ouça seus pais. Ele resume, começa o livro da sabedoria dizendo: temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e se você quer ser sábio, aprenda a ouvir os seus pais. Ainda que seus pais sejam ignorantes, não saibam mexer no iPhone 14 como você sabe mexer, nem mesmo no Android. Ainda que seu pai fale problema, subir para cima e descer para baixo. Ainda que a sua mãe, o máximo que ela sabe é ser expertise em cozinha. Saiba disso. Uma das melhores coisas que você pode fazer é dar ouvidos a eles. Você, jovem que me ouve. Uma das melhores coisas que você pode fazer é ouvir seu pai e sua mãe. Eu sei, talvez seu pai não é crente, e você não vai dar ouvidos quando eles falam algo que vai de encontro à Escritura, mas ainda assim você não vai desrespeitar, você não vai desonrar, você apenas não vai seguir aquele conselho, mas aquilo que ele disser, que se encaixa naquilo que Deus diz, ou se você tiver alguma dúvida, ele disser: olha, faz isso, pode ter certeza, por vezes é Deus falando com você e você não dá ouvidos. Quer ser sábio? Tema Deus e ouça os seus pais. É por isso, como eu disse, não há a mínima possibilidade de um ímpio ser sábio, porque o sábio é aquele que olha para Cristo e se esforça para viver da maneira como que Cristo viveu. Este é o nosso objetivo, essa é a razão da nossa existência, tentarmos ser a imagem e semelhança do Senhor. E Tiago, ele vai mostrar que a sabedoria, ela não se resume àquilo que entra em nossa mente, mas ela é demonstrada através de obras, de comportamento, principalmente, sabe, através do quê? Caráter, humildade. Quer reconhecer alguém sábio de verdade? Ele deve demonstrar através de sua humildade e principalmente através de seu caráter. E aqui nós vemos também algumas características e contrastes da sabedoria que é de Deus e da sabedoria que é terrena. Esse é o meu segundo princípio. Põe ele, por favor. Segundo princípio, a sabedoria humana. Toda a sabedoria dos homens, quando elas não estão alinhadas com a sabedoria divina, sempre vai redundar em tolice e desgraça. Isto é fato. Toda vez que o homem faz algo que não está debaixo daquilo que é a vontade de Deus ou da sabedoria divina, sempre vai redundar em desgraça, ainda que possa parecer uma boa coisa. E por que eu digo isso? Porque isso está em toda a Escritura, desde o Éden, desde Gênesis, desde o começo. Lembra a Torre de Babel? Parecia ser algo extremamente sábio, mas acabou se tornando em confusão. Lembra quando Abraão chega diante de Ló e diz: olha, nós temos muito gado, não dá para a gente conviver no mesmo espaço. Escolha o seu caminho. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E diz a Escritura que Ló, ele olha as campinas verdes, vai por aquilo que seu olho natural pôde perceber. E mesmo tendo ficado o pior caminho a Abraão, aquele caminho era o caminho da bênção de Deus, porque Deus, por vezes, ele age em oposição à lógica humana. Ainda que os nossos olhos possam dizer: olha, naturalmente esse é o melhor caminho. Se Deus diz outra coisa, pode ter certeza, não vai dar bom no final. O Novo Testamento tem alguns exemplos disso também. A Escritura diz que os discípulos, diante de uma multidão de pessoas famintas, já ficando tarde, ele diz assim: mestre, despede-os, pois não há nenhum lugar para comprar pão para todos eles. Despede-os. Eles agiram de forma natural e eu acredito que de forma correta. Eu e você também, talvez agiríamos da mesma forma. Eu, por mim, falaria isso: mestre, está ficando tarde, o pessoal está com fome. Não é mais só despedir, amanhã o senhor começa a pregar de novo? Eles agiram de forma correta, naturalmente falando, mas não era aquilo que era a vontade de Deus. Deus queria que aquelas pessoas ficassem ali para que elas pudessem ver o milagre.
E então, testemunhar, testificar de que ele de fato era o enviado. Não apenas isso, em Atos capítulo 27, diz a Escritura que Paulo, antes de viajar de navio, ele diz a todos os passageiros assim: não é bom irmos, não é correto, o tempo não está bom. Diz a Escritura que aqueles marinheiros, que aqueles tripulantes, que aqueles passageiros não dão ouvidos a Paulo, mas dão ouvidos aos marinheiros. Estão certos. Mas calma aí, o que pastor entende de navegação? Eles tiveram o princípio correto, naturalmente falando, nós vamos dar ouvidos a quem mais entende do assunto. Só que quem estava certo naquela circunstância? Paulo. O navio se despedaçou, ele disse que eles chegaram a desesperar da própria vida. Mas Paulo diz: Deus me falou que ninguém vai se perder, a não ser aquilo que é material, o navio, aquilo que é físico. E de fato foi assim que aconteceu. Ou seja, a lógica humana nem sempre está alinhada com a lógica de Deus. A sabedoria humana nem sempre está alinhada com a sabedoria divina. E Tiago, aqui no versículo 15, ele vai dar 3 características básicas aí, né? Acompanhe comigo o versículo 15, por favor. Tiago 3,15. 14. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, esta não é sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e demoníaca. Essa é a primeira sabedoria que nós vemos. Põe, Nicão, por favor. A sabedoria terrena. Pode pôr para frente. Por que Tiago vai dizer que a sabedoria humana, ela é terrena? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1:20. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso não tornou Deus absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Ou na versão revista atualizada, pela loucura da pregação. Mas olha o que Paulo diz: onde está o sábio? Onde está o instruído? Ele vai dizer que a sabedoria humana é terrena, porque eles não vão entender jamais que Deus salva miseráveis pecadores como nós da condenação do inferno e nos concede um lugar no céu. De que forma? Pela loucura da pregação. É você ouvir o Evangelho, o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo, você reconhecer ao Senhor como seu Salvador, e então orar a Ele dizendo: Senhor, eu me arrependo de meus pecados, tem misericórdia de mim. E assim, quando é feito, diz a Escritura que você é salvo da condenação, e o seu lugar na eternidade está garantido. Pastor, mas simples assim? Sim. É por isso que para o mundo isto é loucura. Isto é um absurdo. A sabedoria do homem, ela vem da razão. Todavia, a sabedoria divina, ela vem da revelação. E aqui há uma enorme diferença. Se nós sabemos que a sabedoria do homem vem da razão, vem do pensamento, vem da tese, antítese, de ficar ali, né, procurando respostas através da razão, nós temos o que a Escritura diz, que a sabedoria divina, ela vem da revelação. E partindo do pressuposto que a depravação, por conta do pecado de Adão, alcançou a todos os homens não no sentido apenas numérico, mas todo ser humano em si, todas as nossas faculdades foram afetadas por conta do pecado de Adão. Não é isso que Paulo diz? Pelo pecado de um só homem, a desgraça e a morte entrou na humanidade, e todos pecaram. E se o pecado afetou a todos os seres, e a nós por completo, é impossível que a sabedoria humana, impossível que a sabedoria humana não seja falha. Ela é imperfeita, porque o homem foi afetado. A sabedoria terrena nunca será perfeita. Eu vou te dar alguns exemplos. Veja, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, ele disse assim: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ele acreditava piamente que o ser humano nem neutro nascia bom. Bom, isto é o oposto daquilo que a Escritura diz. Lembra Davi quando ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Não que ele é fruto de um adultério, mas que o pecado de Adão passou a ele, a natureza pecaminosa passou a ele, assim como passou a todos nós, ao bebezinho mais novinho, mais tchucu-tchucu dessa igreja.
Assim foi. É isso que a Bíblia diz. Mas Rousseau diz que não. Diz que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Eu pergunto a vocês, do que é formado a sociedade? Homens. Homens. Você consegue ver a contradição dele? A sociedade não é formada por árvores, animais, mas por homens. Não só isso. Augusto Comte, o pai do positivismo, o positivismo ele prega que o grande problema do ser humano é a falta de educação. Educação não no sentido de, com licença, por favor, no sentido de instrução. Augusto Comte, o pai do positivismo, vai dizer isso, que o problema do ser humano é a falta de educação, de instrução. Que as pessoas, elas são más porque são ignorantes. E nós sabemos que isso não é verdade. O parlamento brasileiro está cheio de gente com 2, 3 faculdades, pilantra, corrupto sem vergonha. E nós vemos isso por todos os lados. Todavia, desde o iluminismo francês no século XVIII, o homem começou a ter muito orgulho de suas conquistas, de sua sabedoria. O iluminismo foi aquele movimento que disse assim: nós, a partir de agora, somos iluminados, não precisamos mais de Deus, nem de religião. Isso é uma coisa arcaica. Não queremos religião, não queremos Deus. A nossa Deus agora chama-se razão, podemos pensar por nós mesmos. Razão em oposição à revelação. Então, no auge desse otimismo humanista, século XX, foi sacudido por 2 grandes sangrentas guerras mundiais. No auge do otimismo humanista, 2 grandes guerras que dizimaram boa parte da população mundial. Primeira Guerra Mundial, alguns estudos vão dizer que 20 milhões de pessoas morreram. Primeira Guerra, 20 milhões. Segunda Guerra, 60 milhões de mortos. Destes 60 milhões de mortos, 40 milhões eram civis. Não eram combatentes, pessoas civis comuns como nós que morreram por consequência da guerra. E muitas delas, claro, né, por conta das bombas americanas ali em Hiroshima e Nagasaki. Mas veja, a sabedoria terrena não conseguiu resolver o problema da humanidade. Por quê? Porque a sabedoria terrena, ela é defeituosa, maligna. O homem pode ter conhecimento, dinheiro, poder, ciência, mas ele continua sendo corrompido, a não ser que Deus haja com misericórdia e o alcance em seus pecados e delitos. O homem sempre vai ser mau, basta dar-se as oportunidades necessárias, mas ele sempre será maligno, mais amante dos prazeres do que de Deus. O homem entregue a si mesmo, é um monstro. Pastor, eu não creio nisso. Eu fico vendo, né? A minha filhinha está com 16, 17 dias. Eu vejo, que menininha bonitinha. Mas eu sempre lembro, a natureza pecaminosa está nela. Se Deus não tiver misericórdia, ela é um projeto de Hitler. Eu não estou exagerando. Esta é a mais pura verdade. Uma vez eu coloquei aqui no multimídia uma foto de Hitler, pequenininho, loirinho, com aquele cabelinho lisinho, parece uma cuia, sabe, cortadinho, retinho assim. Coisa mais tchucu-tchucu. Contabilizados 6 milhões de judeus mortos na câmara de gás. Desses 6 milhões, 1,5 milhão eram crianças. O ser humano é maligno, corrompido por si só. Por isso que João Calvino diz assim: não há nada mais perigoso do que nos tornarmos escravos de nossa própria sabedoria. A segunda coisa que nós vemos é que a sabedoria humana, ela é animal. Não é isso que Tiago diz no versículo 15? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Animal, deixei bem claro ali, né, no sentido de não espiritual, no sentido de mundana. Põe para frente, por favor, ali. Aqui no grego, a palavra traduzida por animal, traduzido por mundano, é psique. Psique é apenas uma forma adjetiva derivada da palavra psique, da onde vem alma e espírito. De onde vem a nossa palavra psicologia? Logia, estudo, psique, alma e espírito. Estudo da alma, estudo da mente, estudo do espírito e por aí vai. E veja, na Bíblia, psique é frequentemente traduzido por algo
natural, mundano, e eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente, que até como algo sensual, como aquilo que está em oposição àquilo que é divino e espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim: o homem natural, psíquicos antropos, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas. Não pode entendê-las, pois se compreende espiritualmente. Aqui, o psíquicos antropos está em oposição àquilo que é divino. Em Judas capítulo 19, versículo 19, melhor dizendo, né, só tem um capítulo, versículo 19, essa palavra psíquicos é traduzida, sabe como? Sensual. Sensual. Andando segundo as suas ímpias paixões, promovem divisões sensuais de quem não tem o Espírito. Os sensuais ali é a mesma palavrinha, psique. Agora veja, o que Tiago está dizendo é que a sabedoria humana, psicológica, ela é maligna, terrena, ímpia, está em oposição àquilo que Deus diz. Mas como que a maioria das pessoas agem hoje? Como que muitos cristãos agem hoje? Todos nós aqui temos as nossas lutas internas na nossa mente. Todos nós temos as nossas batalhas, nossas dificuldades, os nossos dragões e leões a vencer. Problemas no casamento, problemas com irmãos, problemas na justiça, dívidas, enfermidades e tantas outras coisas. Todos nós temos esses problemas, mas é impressionante como a maioria dos cristãos, diante de dificuldades, diante às vezes de pecados que teimam em ficar ali lutando contra, eles preferem consultas com psicólogos, preferem terapias, aquilo que nós chamamos de aconselhamento bíblico, de ser instruído, moldado segundo a palavra de Deus. Aí não sabe por que as coisas não avançam. Não sabe por que continuam escravos do pecado por tempos e às vezes por anos. Anos. É um absurdo. É um absurdo. Um cristão com alguns problemas morais preferir o conselho de psicólogos ao aconselhamento do pastor, do líder de pequeno grupo, de um mais antigo, de alguém que está há mais tempo ali na fé. E sabe por que muitos preferem? Porque muitos não sabem, né? Que a natureza dessa sabedoria é mundana, está em oposição a Deus, é maligna. Muitos não sabem. Mas muitos fazem questão de não buscar um aconselhamento bíblico e buscar esse tipo de terapia, porque dificilmente na terapia eles vão ser confrontados de seus pecados. Sabia disso? Não serão. Não serão. Um psicólogo, via de regra, ele não vai colocar você na parede. Na maioria das vezes vai te ouvir. E vai deixar você dar a sua resposta. O que te faz feliz? Eu não aguento mais. 20 anos com a mesma mulher. O que te faz feliz? Eu queria trocar a de 40 por 2 de 20. Isso te faz feliz? Agora, se você se aconselha com um pastor genuíno, com um homem de Deus, ele vai te amar tanto a ponto de esfregar o seu pecado na sua cara, dizendo: arrependa-se, muda de história, muda de vida. Eu, durante esses quase 20 anos de igreja, já aconselhei tudo que é tipo de circunstância, das mais difíceis às mais triviais. Mas aquelas circunstâncias de adultério realmente são muito difíceis. Muito difíceis. Só que mesmo diante de circunstâncias assim, eu faço questão de ser o mais bíblico possível. Se é com um homem, o homem ainda, eu preciso ser mais firme. Eu digo: você é um canalha, é um cafajeste, é um absurdo isso que você fez. Você não valorizou. A sua esposa que está aqui, lavando, passando, cozinhando para você durante toda uma vida. E você preferiu se entregar aos prazeres mundanos. Eu não faço isso para menosprezar. É porque a pessoa precisa ver que o seu pecado de fato fere a outro. E não apenas isso, fere a Deus. Por isso que a sabedoria humana, diz a Escritura, ela está em oposição à divina. Mas não só isso.
Em terceiro, Tiago vai dizer que a sabedoria humana, ela é demoníaca. Demoníaca. Então a sabedoria que vem, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e demoníaca. Essa sabedoria demoníaca, ela foi usada a primeira vez com Eva. Adão e sua esposa foram enganados pela serpente. E assim como o diabo enganou o primeiro casal, é triste dizer, mas ele continua enganando a muitos, fora e dentro da igreja. É por isso que a Escritura diz que ele vem como um anjo de luz para enganar as pessoas. E quantas vezes nós não caímos nessas mentiras? Quantas vezes nós não somos iludidos pelo canto da sereia do diabo? Eu sei que muitos aqui, pelo menos é o que se espera, muitos cristãos, por vezes conseguem perceber o diabo facilmente em assuntos como homicídio, promiscuidade, homossexualismo. Romanos 1, versículo 16 em diante, vai dizer essas coisas. É fácil. Muitos conseguem perceber a sabedoria maligna através de uma frase bonita, sabe que diz o quê? A mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. É bonito, né? Bonito. Mas ali o que está sendo defendido é o direito de mães matarem seus filhos indefesos dentro do ventre. Mas a frase é bonitinha, né? A mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. Os cristãos, a tendência é perceberem a sabedoria demoníaca diante de frases assim. Mas quantos conseguem perceber a sabedoria demoníaca através da expressão controle de natalidade? Paternidade planejada. Olha que nome bonitinho. Paternidade planejada ou planejamento familiar. Muitos, dentro das igrejas, abraçam esse tipo de conceito, seguem a ferro e fogo, sem ao menos ter a ideia da origem deste absurdo. E por que eu digo que a origem é um absurdo? Sabe quem fundou, quem cunhou esse termo aí? Paternidade planejada, controle familiar e seus sinônimos? Foi uma eugenista chamada Margaret Sanger. Eugenista, criadora da instituição abortista pioneira dos Estados Unidos, a Planned Parenthood. Essa instituição foi acusada de traficar órgãos e tecidos de bebês abortados dentro ali de suas instalações. E os ímpios investem pesado nesse tipo de divulgação. George Soros, no ano de 2016, investiu 250 milhões de dólares nessa instituição. Coincidentemente, neste ano, 2016-17, essa instituição, ela realizou nada mais, nada menos que 321.384 abortos. Sanger trabalhou pela legalização da contracepção. Todas essas informações aqui que eu estou dando, é fácil você conseguir acesso na internet, mas eu as tirei especificamente do livro da Ana Carolina Campanolo, Feminismo, Perversão e Subversão. Está lá, página 386, você pode conferir. Agora, o que cristãos têm feito em relação a essa sabedoria que a Escritura diz que é demoníaca? Demoníaca. Infelizmente, a igreja tem abraçado essas ideias, tem comprado essas ideias. Você percebeu que mesmo dentro das igrejas, as pessoas hoje em dia têm criado uma aversão a filhos, não querem saber. Filhos, Deus me livre. Quantas vezes eu já ouvi esta frase da boca de irmãs? Filhos, Deus me livre. Primeiro, a igreja tem assimilado tanto essa ideia, eu só estou dando exemplo de filhos, dessa sabedoria demoníaca aqui. A igreja tem abraçado tanto essas ideias que você pode ver. Cristãos não têm filhos,
Quando tem, no máximo é 1 e talvez 2. E acham um absurdo. Pessoas que têm bastante filhos. Isso é louco. Se eu for contar quantas vezes eu já ouvi essa frase, 5? Isso é louco. Ouvir de ímpios é normal, né? Já ouvi muitas vezes. Esses dias, estava com um parente, e ele me disse, Rafael, 5? Você não tem televisão na sua casa? Isso é loucura. E eu carinhosamente, né? Tio querido, o senhor lembra que a minha avó, sua mãe, teve 10? Dos 10, o senhor foi o 9º. Ou seja, se a sua mãe, que a minha avó, pensasse igual o senhor pensa, nem nascido o senhor tinha. Todavia, o tanto que eu ouço de crentes. Porque, convenhamos, hoje em dia, você chega uma família grande, todo mundo já olha meio estranho, né? Eu sempre falo, olha, quando você tem um filho, via de regra, as pessoas convidam você para aniversário de criança. Convida, claro, convida. Porque se você não tem filho, vai convidar você por quê? Se você tem 2 filhos, a pessoa diz assim, deixa aí. Se sobrar convite, a gente convida. Deixa marcar lápis. Eu sei que... Se você tem 3, as pessoas dizem assim, se não tiver ninguém, você chama a família ali. Agora, quando tem 5 igual eu, gente, tem que amar muita gente mesmo. Ou é temor, né? Eu falo para vocês que essa semana eu fui lá fazer, né, ensaio lá da minha menina, da minha bebezinha, e tinha um elevador, né, onde nós pegávamos para chegar onde era o estúdio lá da moça. E tipo assim, se a gente apertasse o elevador e abrisse, se tivesse uma pessoa, não cabia a gente. Tinha que esperar a pessoa ir sozinha, voltar ao elevador, para entrar só a minha família. Só a gente lota o elevador. Um monte de gente. Só que muitos dizem, isso é loucura. E eu sempre pergunto, qual é o padrão bíblico a respeito de filhos? Que eu estou citando este exemplo aqui. Biblicamente, filhos são peso ou filhos são bênção? A nossa sabedoria deve estar cativa à Escritura. E não aquilo que talvez foi encalacrado aí na sua mente durante muito tempo por feministas e por vezes pastores feministas. E eu digo isso, sabe por quê? Porque eu durante muitos anos assim fui. Eu apenas seguia a boiada. Que é uma prova do meu pecado, que eu era feminista também. Olha a diferença de idade dos meus filhos. Principalmente dos mais velhos. Um com 18, o outro com 13, o outro com 6. Depois que vem tudo juntinho. Feminista. Eu não queria ter filho. Minha esposa insistiu muito para ter o primeiro. Eu tive. Eu disse para ela, está ótimo. Foram anos de insistência para eu pensar na possibilidade do segundo. E a prova do meu pecado está aí, a distância entre eles. Eu acabei prejudicando a vida dos meus filhos, porque provavelmente o dia 18, já está casando, está indo embora, não vai desfrutar da irmã que acabou de nascer. Pelo meu pecado. Pelo meu pensamento errado. Pelo entendimento que eu tinha do que era a paternidade, do que era a maternidade. Agora, a sabedoria mundana é quando você deixa de pensar de forma bíblica. Agora veja o que a Escritura diz. Ó Deus. A Bíblia diz que quando Deus, por exemplo, está vendo? Essas crianças correndo, tudo minha. Tropeça na câmera aqui, grita agora no culto. Ó. Chama o irmão, está vendo? Tinha concentração da gente. Olha para cá, por favor. Você lembra quando Deus queria punir uma mulher? Uma das punições que Deus dava era cerrar o ventre, esterilidade, fechar a madre. Em oposição a isso, quando Deus queria abençoar uma mulher, ela tinha filhos, plural, e muitos. Pastor, mas hoje está mais difícil. Minha esposa é fantástica, né? Sempre quando alguém vem com esse papo para ela, mas hoje está difícil criar filho. Ela sempre diz, não, hoje está fácil. Hoje tem máquina de lavar, hoje tem ferro de passar, hoje tem iFood. Difícil era na sua época, que você levava lá caixa d'água na cabeça, lata d'água na cabeça, lavava roupa no rio.